Boa tarde, agora sim, em definitivo, para a gente começar a nossa 14ª live da gente. E antes que os corneteiros de plantão possam dizer que eu só convido o homem para fazer parte das nossas lives, hoje uma convidada muito especial, Renata Bidoni, psicóloga, palestrante motivacional e principalmente mulher. Que bom ter a primeira mulher nas nossas lives. E a gente vai falar muito sobre formação de equipes vencedoras, que é a pauta e o tema da nossa live de hoje, a nossa 14ª live da gente. Como todas as anteriores, a gente busca nas lives inspiração e conhecimento. E eu posso afirmar para vocês que a Renata não vai deixar a dever para nenhum homem que antecedeu a ela, porque eu tive o prazer de conhecê-la, conversar bastante com ela e sem dúvida nenhuma, uma profissional com muito, mas muito conteúdo mesmo, além de ser uma figura humana sensacional. Então, já que a gente tem muita pauta para tocar, para a Renata nos brindar, eu já quero passar para ela a palavra e já colocando para ela, Renata, e te agradecendo, logicamente, o desafio de estar conosco, já vou te botar no fogo. Vai lá. A nossa pauta foi a formação de equipes vencedoras. Renata Bidoni, o que diferencia uma equipe vencedora de uma não vencedora? Bom, Obrigado. imagina, eu que agradeço, super feliz em estar aqui e é uma honra, né? Porque é sempre muito gostoso quando somos lembrados como uma referência para falar de algum assunto. Então, muito feliz com o convite, Marcelo, obrigada, né, por me receber aqui. E bom, vamos lá, gente. A ideia é poder contribuir com vocês, com todas essas questões que se relacionam a como a gente pode, né, ser alguém que faz parte de um time vencedor, ou quem sabe no papel de liderança poder desenvolver um time vencedor. E sabendo que nós somos também as pessoas responsáveis, né, pelos resultados que nós vamos ter e que podemos contribuir para um resultado A ou B. Então, quando tu me pergunta, Marcelo, o que diferencia uma equipe de uma equipe vencedora? Além dos resultados, obviamente, né, aquilo que é possível mensurar, onde nós enxergamos os números e identificamos que determinada equipe, determinado time consegue desenvolver resultados extraordinários, existem algumas outras coisas que são relacionadas a uma série de contextos, né, de questões, e entre elas, o que diferencia essa equipe vencedora é justamente a atitude, o que a gente chama também de mindset, o modelo mental, ou seja, com que olhar que eu estou enxergando todas as situações, toda a realidade. Então, para a gente conseguir desenvolver, pessoal, uma equipe vencedora, uma das condições super importantes é que nós tenhamos uma atitude vencedora. E isso muitas vezes é um desafio, que é conseguir ter um olhar para o mundo ou para situações que é um olhar de abundância. Uma equipe que faz um resultado mediano, ela é uma equipe que ela não consegue ter uma liga de confiança, de percepção de que estão trabalhando em colaboração. Então, uma equipe que tem melhores resultados, ela trabalha em parceria. É onde as pessoas não têm medo do crescimento do colega, porque percebem que quando o colega cresce, a pessoa também cresce, e que quando nós crescemos juntos, é todo um sistema que se beneficia disso. Então, a equipe vencedora, ela trabalha com colaboração, Marcelo. Ela trabalha com a percepção de que se tem alguém que está indo muito bem aqui do meu lado, esse cara é uma inspiração para mim. Então, esse é o olhar da abundância. É onde eu enxergo uma oportunidade constante de crescimento, de me desafiar para entregar melhores resultados, onde eu tenho uma atitude de curiosidade para saber o que eu posso fazer, né, de uma forma diferente, que vai me aproximar do resultado que eu desejo. E desculpa, é que tu me concordou comigo, fiquei em dúvida se tu quer trazer alguma coisa, quer fazer Não, na algum verdade é que eu estou comentário? concordando exatamente contigo, mas já que tu me deu esse espacinho, eu quero até dividir contigo que cada live da gente, a gente tem um local diferente que eu estou. E hoje, para meu orgulho, eu estou na matriz da companhia, né? E o pessoal deve estar estranhando que atrás o
pessoal da companhia está trabalhando, né? Pelo menos conforme é possível, né? Então eu fiz questão hoje de, já que tu ia falar de equipes vencedoras, parte da nossa equipe vencedora está aqui atrás para o pessoal conhecer um pouquinho deles. Que legal, e eu observei que está todo mundo protegido, porque eles estavam se movimentando antes, gente, estão trabalhando com uma distância e protegidos, o que hoje é uma coisa... que fazer a live de máscara vai ficar um pouco mais complexo, mas estamos 400 quilômetros de distância um do outro, né? Então, olha só, Marcelo, que coisa interessante, né, tu trazer esse aspecto, porque uma das outras questões que vai diferenciar a equipe vencedora, gente, é justamente o grau de engajamento. É o quanto eu estou realmente presente dentro desse trabalho, dentro desse time, dentro dessa empresa, dentro desse propósito. Quando a gente tem essa clareza de que a empresa ou o trabalho que nós escolhemos, porque às vezes somos autônomos, né, Marcelo? Eu tenho certeza que tem gente aqui trabalhando de forma autônoma, que está aqui conosco agora nos assistindo. E mesmo quando somos autônomos, uma das coisas que vai nos ajudar a fazer parte de uma equipe vencedora, porque mesmo que eu não tenha colegas diretos de trabalho, existe todo um sistema. Existem os meus fornecedores, existem os meus clientes, existem os meus pares, as minhas parcerias, e toda essa questão é um grande sistema de equipe. E quando nós temos um resultado diferenciado, isso acontece muito a partir daquilo que eu falava, que é a nossa atitude, e a atitude do engajamento, que é eu realmente me sentir mobilizado, ou seja, estou dentro, comprei a ideia, vejo o propósito, vejo o sentido. Aí nós temos um resultado naturalmente extraordinário, porque nós fazemos com prazer, entendemos constantemente que há um propósito, há um objetivo, e percebo que o meu trabalho, seja eu como alguém que faz parte, ou seja, um time como um todo, ele é algo que traz realização pessoal, que eu não troco o meu trabalho simplesmente por um contra-cheque, por um olerite, por uma remuneração, o nome que nós formos dar, mas eu entendo que aquilo também me satisfaz, me preenche, aumenta o meu legado diante do mundo. Então, uma equipe vencedora é uma equipe que ela é inspirada e também é inspiradora, a partir desse senso todo, né, de pertencimento, de propósito, de objetivos comuns, de habilidades que estão harmonizadas com as atividades que fazem parte do meu papel, de uma clareza em relação ao que se espera de mim, de uma busca constante por contribuição e por desenvolvimento. É uma equipe onde as pessoas têm autorresponsabilidade, ou seja, conseguem ter mais clareza sobre como elas estão contribuindo para o resultado desejado e conseguem ter um olhar de inovação quando algo não acontece de acordo com aquilo que se espera. Existe uma rapidez, uma agilidade, e essa agilidade não é só para ação, ela é uma agilidade mental, porque eu primeiro preciso entender que a diversidade faz parte da nossa vida. Eu tenho uma frase que eu falo bastante, Marcelo, é que a vida é movimento. Então, o que acontece? A gente tem como ser humano, às vezes, um desejo de estabilidade, mas a vida vai nos apresentando coisas que vão acontecendo, e nesse processo todo, as pessoas que vão ter equipes vencedoras, ou que vão se tornar mais vencedoras, são aquelas que vão conseguir rapidamente transformar o observador que são, ou seja, enxergam naquela diversidade não um obstáculo, mas um trampolim, algo que me instiga a desenvolver novas habilidades, que me instiga a buscar mais autoconhecimento, que me instiga a buscar mais ferramentas, que me instiga a buscar mais ajuda, a trazer mais contribuição, a poder me preparar, seja a partir de estudar mais, ou seja, a partir de buscar modelos que possam servir de inspiração para mim, e que conseguem, quando enxergam a abundância, a possibilidade, as alternativas, se conectarem com algo que os leva para resultados diferenciados, porque eu saio do lugar da estagnação, de me paralisar, né, com alguma situação que me causa desconforto e temor, e começo a perceber o que isso tem a meu favor. Quais são as possibilidades de desenvolvimento que residem aqui? Como é que eu posso enxergar dentro de um contexto alternativas, né, que possam contribuir para o meu desenvolvimento? Então, de alguma forma, tem um olhar de prosperidade dentro de uma equipe vencedora, né, Marcelo?
Muito legal. Renata, só com a primeira bola levantada já deu para ver que inspiração é que a gente mais vai ter hoje. Deixa eu te relembrar, e a todos que estão nos vendo, que nós estamos transmitindo pelos 3 canais da companhia: Instagram, YouTube e Facebook, né? Então, qualquer um desses canais, a nossa audiência está até dispersando, porque tem gente pelo Facebook, tem gente pelo Instagram. Pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos próximo de 150 pessoas no Instagram, e aí vai dispersando, mas que bom que a nossa audiência a cada dia cresce, e contigo deve crescer ainda mais. Eu também, antes de te devolver com uma provocação, Renata, eu queria, como toda semana eu faço, agradecer a nossa audiência, que tem nos acompanhado desde a primeira live. Nós já estamos na 14ª, e eu singelamente pego 2 pessoas para homenagear todos que nos acompanham. E essa semana eu queria agradecer ao Paulo Seibert, é o Paulinho da Valério Seguros, que é um amigo querido de muito tempo, que ele, sempre que a gente coloca alguma coisa no Facebook ou nas redes sociais, ele provavelmente seja o primeiro a ir lá agradecer e dizer que curte. Então, Paulinho, de coração, muito obrigado pelo teu prestígio de sempre lá, o pessoal da Valério, como sempre, nossos parceiros, e o pessoal da Cor do Paraná, o Juliano Feio, que também é um parceiro muito querido, muito amigo nosso, e que tem trilhado um caminho muito bacana dessa parceria da corretora Cor com o agente segurador. Mas eu não quero perder muito tempo, Renata. Não, mas legal, é muito importante, né? Mas sabe por esse quê, momento... Marcelo? Oi? Opa, desculpa, te interrompi, mas antes de tu me trazer outra provocação, eu também achei que valia a pena agora fazer uma ponte com o que tu está trazendo, porque reconhecimento é um valor muito importante e ainda pouco praticado. Então, isso que tu está fazendo, né, de poder valorizar a presença das pessoas, isso trabalha dentro da gente essa questão da inspiração. Perceber que se faz a diferença e que somos percebidos nos leva a ter um desejo de fazer uma entrega diferenciada. Então, esse tempo é precioso e importante. Que bom. Mas tu não vai fugir da minha provocação, viu? Vem, não quero. E tal, mas vamos lá. Tu falou, eu entendi sobre o que diferencia uma equipe vencedora, né? Eu acho que está muito do indivíduo, né? Ou do grupo de indivíduos chegar a esse perfil de equipe vencedora. Mas tudo bem, está tudo muito bonito, Renato. Mas quais são as condições essenciais para formar uma equipe vencedora? Uhum. Então, vamos olhar pela ótica da formação da equipe vencedora por quem tem essa responsabilidade, né? Estou fazendo um recorte pensando na liderança. As condições essenciais, elas são várias condições, né? E vamos começar, vou relacionar algumas delas e tu vai me chamando aí, para tu entender que faz sentido. Uma das coisas importantes é a gente ter um olhar muito claro, né, sobre o que nós precisamos, ou seja, para onde vamos, o que queremos como negócio, o que queremos como célula, como time, quem queremos ser, né, que tem muito a ver com para onde estamos indo e de que forma queremos chegar lá, quais são os valores que vão nutrir essa equipe e essa empresa, enfim, esse negócio. Então, quando a gente tem isso mais claro, esse acaba sendo como se fosse o nosso grande guarda-chuva, ou melhor, os nossos pilares, para poder dar conta do que nós temos que buscar. Não só buscar em mercado, como também buscar desenvolver nas pessoas que fazem parte do nosso time e também buscar nos desenvolver como líderes que somos, para que nós possamos também criar uma ambiência de maior congruência, ou seja, onde as pessoas percebem que aquilo que está sendo discursado é também praticado. Então, essa questão de nós podermos nos tornarmos como líderes inspiradores para esse time, depende de uma atitude que seja congruente com aquilo que a gente exige do nosso time. Então, uma das coisas que tem a ver com as necessidades humanas básicas, universais, Marcelo, é um senso de justiça que as pessoas buscam, né? Então, assim, poder estabelecer esse lugar de coerência, de clareza, para onde estamos indo, qual é o caminho, o que são os comportamentos, ou as atitudes, ou as ações, ou os resultados que vão ser considerados resultados de sucesso. Como é que eu sou mensurado
se eu faço parte desse time em relação a ser considerado alguém que tem possibilidades de crescimento, ou que está brilhando mais, ou que precisa ser redirecionado. Então, eu estou falando aqui, gente, da importância de nós termos clareza sobre as regras do jogo. O que vai me levar para um lugar de reconhecimento e o que de repente vai me mostrar que eu estou desalinhado desse grupo, desse time. Metas claras é um pouquinho disso? Sim, sim. Que bom que tu trouxe, né? Vou chegar lá, mas já vou trazer agora. Metas claras é algo importante. E outra coisa, gente, eu trabalhei muitos anos, hoje eu sou consultora, né? Enfim, trabalho como palestrante, desenvolvo workshops de lideranças, desenvolvimento de pessoas, equipes, tudo isso que o Marcelo já contou para vocês. Mas por muitos anos eu fui gerente de recursos humanos, trabalhei como funcionária de organizações, né? A minha última parada como gerente de RH foi na Natura Cosméticos, de onde eu saí em 2012 para seguir minha carreira solo. E aí, uma das coisas que a gente trabalhava muito, né, como apoio, pessoa de apoio de área de gestão de pessoas, junto com as lideranças, é que não só a meta precisa ser clara, Marcelo, mas como ela também precisa ser factível. E nós, como gestores, né, no papel de gestores, precisamos ter um olhar para poder entender como é que a gente vai construir essa meta de forma consistente, para quando eu conseguir colocar isso para o time perceber que ali existe um esforço. Ou melhor, existe uma dedicação. Ela não está mumuzinho, assim, super fácil de chegar, mas é possível de chegar. Porque quando a gente não tem também essa clareza, né, e muitas vezes eu percebo esse equívoco, no meu entendimento é um equívoco, que é só informar, mas, desculpa, gente, mas muitas vezes não clarear, né, qual foi a premissa, como é que a gente definiu, como é que está se sustentando essa meta, quais são os indicadores que nós usamos e avaliamos para chegar nesse número. Quando a gente muitas vezes não tem esse olhar, né, para poder construir, muitas vezes, uma comunicação, e comunicação é um dos pilares para que nós consigamos, é essencial, né, a clareza da comunicação, essa abertura para a comunicação. Quando a gente não tem esse olhar e simplesmente informa, teu número é tal, muitas vezes a gente vai perder um engajamento que vai acabar compromissando esse resultado vencedor que se busca. Porque se a outra pessoa não entender a lógica disso e essa construção, o risco que nós corremos é que essa pessoa do nosso time, ela acabe não comprando a ideia, e se ela dá a meta por perdida na largada, o grau de comprometimento e de dedicação para essa conquista, ele acaba correndo o risco de ficar deficitário, não sendo na potencial energia que poderia. Então, essa comunicação é um dos aspectos também, né, de transparência, de informação, de também ter uma curiosidade, né, quando a gente lê, às vezes, na atitude física mesmo, corporal, na linguagem corporal do nosso colaborador, que existe alguma resistência, né, às vezes a gente vai para um lugar de tentar impor, tentar trazer mais argumentos, e a gente perde uma coisa muito rica e importante, Marcelo, que é a conexão, que é tentar entender um pouco mais, essa atitude de curiosidade que tu trouxe na tua abertura já, que é percebendo essa linguagem corporal, alguma fala de resistência, ou aquela suspirada, aquela revirada de olho, que às vezes agora nessa condição mais online, né, a gente até pensa que vai ter mais dificuldade, mas pode ser uma rica de uma oportunidade. Porque às vezes dentro do escritório, tu tá ali trabalhando ou conversando com alguém e alguém passa, te fala alguma coisa, tu responde, tu não tá aqui como a gente tá, eu e tu agora, presença plena, né? Então isso me leva a destacar novamente a importância de nós termos um diálogo interno aqui, conversar com a gente mesmo sobre as oportunidades que inclusive o momento que a gente está vivendo, ele nos apresenta. Porque se eu não enxergar que, se eu começar a acreditar, bom, agora eu não consigo, a Renata está falando de linguagem corporal, que se eu passo uma meta para alguém do meu time, e eu prestar atenção, né, se a pessoa está apresentando alguma resistência, não basta eu só chegar e dizer, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso, mas eu procurar ter mais curiosidade de entender, cara, qual é a dificuldade que tu acha que tu vai encontrar para poder dar conta desse número? O que tu precisaria nesse momento me solicitar, né, para que tu pudesse te sentir mais confiante para poder dar conta disso? Como é que eu posso, como teu gestor nesse momento, ser um facilitador para que tu encontre o resultado que tu precisa? O que tu poderias fazer por ti nesse momento para poder aumentar as chances de tu conseguir atingir a tua meta? Por ti também, né, Renata?
porque eu acho que precisa muito do profissional e nós vamos avançar com esse assunto, né? Mas eu vejo isso como fundamental. O profissional, ele faz pela empresa e faz por ele, né? Isso é fundamental. A pessoa que não tiver isso bem claro, acho que não vai funcionar. Estou contigo. Por quê? Porque se eu entender, olha só como é a dinâmica psicológica do ser humano, né? Se eu entender que eu estou fazendo por ti, imagina que tu é o meu gestor, ou que eu estou fazendo pela empresa, né? E eu não consegui fazer essa conexão que tu está trazendo com tanta habilidade, tanta maestria, de que estou fazendo por mim, estou fazendo para atender às minhas necessidades, estou fazendo porque para mim é importante ser competente, estou fazendo porque eu quero garantir, né, que eu possa ter o meu desenvolvimento, ou que eu possa trazer uma segurança para minha família, ou que eu possa me sentir competente num lugar de alguém que faz diferença no mundo. Se eu não consigo me conectar, né, que quando eu estou lá fazendo uma venda de um seguro, é muito maior do que ter mais um número na minha meta, mas que isso significa que naquele momento eu contornei uma objeção, que naquele momento eu fui influenciador, com a habilidade de poder mostrar para a pessoa como aquilo que é precioso na vida dela pode ser atendido a partir do meu produto. Se eu não consigo perceber que eu estou vendendo, além de um número, eu estou vendendo tranquilidade, eu estou vendendo paz, eu estou vendendo segurança, eu estou vendendo a possibilidade da pessoa se sentir provendo a si própria e à família, né, em relação àquilo que para ela de fato importa, eu não vou ter esse prazer de me sentir valorizado, reconhecido, né, de me sentir instigado a cada vez doar mais do meu tempo, da minha energia, da minha dedicação. Então, isso que tu trouxe, Marcelo, eu quero muito destacar, porque tem a ver com uma palavra que a gente fala tanto pelo mundo agora, né, que é a questão de encontrar propósito no que eu estou fazendo. O meu trabalho é um meio de construir um legado, de dar sentido à minha existência, de passar por essa vida, né, fazendo diferença, porque quando eu faço diferença na vida do outro, é o meu legado que aumenta. Eu me sinto com mais possibilidades, né, de ter uma vida mais maravilhosa. E isso tudo vai alimentar essa equipe vencedora. Porque a equipe é, na verdade, muito mais que a soma de cada um desses indivíduos. Então, isso que tu trouxe é fundamental. Eu preciso escalonar isso. Eu preciso primeiro enxergar isso dentro de mim, porque se eu enxergo, eu também estou gerando uma influência para quem está do meu lado, e todo esse sistema aqui vai retroalimentar a sociedade, para não dizer o planeta. Né? Sensacional, querida. Papo bom passa rápido. Nós já estamos com quase 25 minutos de live. Tá brincando? Passa rápido. Quando o papo é bom e o meu convidado ele é inteligente, então passa voando. Mas antes de eu continuar contigo, Renato, deixa eu te convidar e convidar também toda a nossa audiência, porque no dia 10 de julho, sexta-feira, 17h30, como sempre, a gente vai ter a próxima live da companhia, a 15ª edição da live da gente, o que para mim, que comecei essa brincadeira, entre aspas, né, há 15 semanas atrás, é realmente uma coisa muito louca ver a proporção que isso tomou e a importância que para muitos parceiros nossos que já esperam a sexta-feira. Mas vai ser muito especial, assim como a tua, porque a gente vai falar sobre perspectivas do seguro de automóvel, né, que é algo que está muito em mente para o nosso mercado segurador, e com dois convidados especialíssimos, né, o Durek, da Volvo Corretora de Seguros, do Grupo Volvo, então tudo a ver com seguro de automóveis e veículos, e o meu querido amigo Paulo, da Belfacto Seguros, de Santa Cruz, que vão estar junto conosco, tentando enxergar em que caminho que nós vamos para essa tendência ou não de aumento dos seguros de automóvel. Eu queria também pedir para quem está no Instagram, que puder, como sempre eu peço, mandar aquele aviãozinho convidando mais gente para ser brindado com o conhecimento da Renata. Vai ser muito legal, tem um aviãozinho, só clica ali e convida as pessoas. Não tenha dúvidas que as pessoas que vierem conosco vão continuar gostando do que ela tem para nos dizer, e olha que tem muita pauta ainda pela frente. Mas, Renata, tu me falou muito sobre
o indivíduo, sobre a pessoa querer, sobre perfil de pessoas, né? Mas como é que a gente consegue aumentar o engajamento do time, né? Uhum. Porque eu aqui na companhia, a gente tem muita prata da casa, como a gente brinca, são pessoas que são formadas na companhia, que começaram como jovens aprendizes, como estagiários, e seguiram carreira. E aí eu já até mando um beijo grande para Fernanda Jesuíno, que é exatamente esse perfil, que hoje é gestora técnica da companhia, e uma pessoa que realmente tem muito do que tu falou, né? E temos outros profissionais que vieram de mercado e têm a sua bagagem, que também é muito importante. Mas o que tu vê como, assim, fundamental no engajamento de um time vencedor? Uhum. Uhum. Bom, o engajamento tem a ver com essa perspectiva, essa atitude, né, de que eu estou fazendo porque eu estou realmente comprei a ideia, né? Estou fazendo com o coração, estou fazendo porque faz sentido para mim. Então é uma coisa que pressupõe, é uma atitude, né, que pressupõe que não há tanto esforço, há dedicação. Esforço é quando aquela coisa é pesada, né? O engajamento, ele pressupõe dedicação. Eu estou entregando ali. Então, como é que a gente pode, gente, conseguir desenvolver mais engajamento no nosso time? Uma série de recursos, entre eles, uma consciência de que todos nós nos mobilizamos para agir, ou seja, nos motivamos a partir das necessidades que temos. Aquilo que faz sentido para mim, aquilo que importa para mim, aquilo que atende, aquilo que eu preciso, que eu sinto no coração que é importante para eu ser feliz. Então, se a gente quer trabalhar mais engajamento, uma das coisas importantes é olhar essas necessidades que são universais, né? Todos nós, por exemplo, temos necessidade de reconhecimento, que dentro de um termo mais específico chamamos de apreciação. Então, uma das coisas importantes que a gente pode trabalhar dentro desse conceito de engajamento é uma ferramenta que eu falei rapidamente aqui, mas penso que vale a pena dedicar um pouco mais, que é poder reconhecer o valor das pessoas. Quando nós nos sentimos reconhecidos, e em março do ano passado, em março de 2019, numa edição da revista HSM, saiu uma matéria super interessante sobre feedback e reconhecimento. E nessa matéria eles descobriram, né, a partir de uma pesquisa, que a potência do feedback de reconhecimento é muito maior do que a potência de um feedback de alinhamento. Por quê? Exatamente porque quando eu percebo que o meu trabalho faz diferença dentro do sistema, da organização, eu me sinto mais convidado a entregar o meu melhor, porque eu tenho noção, né, consciência e percepção de que se eu não estou lá, faz uma enorme diferença no resultado final. A equipe vai ser mais ou menos vencedora dependendo do quanto eu perceber, né, eu me sentir autoconfiante e capaz de fazer uma entrega diferenciada. Então, uma das coisas que pode aumentar o engajamento é o reconhecimento, outra coisa é a clareza em relação ao que se espera do meu trabalho, é uma harmonia entre aquilo que eu sou demandado no meu dia a dia e as minhas habilidades. Então, às vezes, a gente observa também, Marcelo, nas organizações, funcionários, né, que não estão indo bem, colaboradores que não estão indo bem, o nome que a gente quiser dar, empregado, funcionário, liderado, né, que não estão indo bem, e essa pessoa muda a sua atividade e vai a 1000, né, como se é uma revelação que acontece. Então, poder olhar para aquilo que importa, e para isso, Marcelo, se eu quero uma equipe vencedora, eu tenho que conhecer o meu time. Eu tenho que saber pelo que o cara está trabalhando, eu tenho que dedicar um tempo para conversar com essa pessoa. O engajamento nasce da conexão. Eu preciso aumentar a minha conexão entre eu como liderado e o time que está comigo e ajudar esse colaborador, esse liderado, esse parceiro, o autônomo, quem for, o vendedor de seguro, né, o nosso cliente, a perceber como as suas necessidades pessoais elas vão ser atendidas a partir do trabalho. E aí uma coisa que vai contribuir também para o engajamento é eu perceber que existe um alinhamento, ou seja, estamos em linha, estamos juntos em relação àquilo que são os valores da minha vida pessoal e os valores dessa companhia. Ou seja, aquilo que eu também acredito é o que a companhia acredita. A forma que eu entendo que é a forma de resolver as questões é a forma como essa empresa entende que é como ela gostaria que a meta fosse entregue, que o cliente fosse tratado.
Então, a questão do engajamento também reside em eu entender que o jeito como eu faço, eu perceber que o jeito como eu faço as coisas, aquilo que é o que rege a minha vida, os meus valores pessoais, eles estão em conexão como a forma, em relação à forma como a empresa, o time, o líder, né, ele entende que é essa maneira indicada. Quando existe uma discrepância muito grande, por exemplo, dentro da minha vida, idoneidade é um valor importante. Eu tenho necessidade de congruência, que as coisas sejam coerentes, que as coisas sejam, né, interligadas. E eu trabalho numa empresa onde, que claro, não é o caso, né, Da que a gente. gente está conversando aqui, de maneira nenhuma não é o caso da gente, é só um exemplo. Na gente acontece o oposto, né? Então a gente está falando de engajamento e desengajamento. Imagina que eu chego, para mim é importante isso. E aí eu vou trabalhar numa organização, por isso que eu disse, não é trabalhar na gente, é numa organização, é fora. E dentro dessa organização, o meu gestor diz uma coisa e pratica outra. Né? A empresa me diz que relacionamento é importante, mas aí na hora que o cliente pede um prazo porque está com alguma dificuldade, rapidamente ela nega, porque eu começo a entender que não estamos juntos, existe uma discrepância aqui, existe uma inconsistência, eu começo a voltar para casa com uma sensação de que eu não estou fazendo a coisa certa, porque o meu modelo mental me diz que a maneira melhor de lidar com as coisas é outra forma. Então, quando existe isso, a gente se distancia demais do engajamento. Então, o engajamento, gente, pede clareza, né? Eu preciso saber o que tu espera de mim, eu preciso saber no que eu estou acertando, no que eu estou alinhado, eu preciso saber o que eu precisaria fazer de diferente. Então o feedback é uma ferramenta importante também para poder promover maior engajamento na equipe. Eu preciso comunicar com clareza para o meu time o que é importante, como é que a gente resolve as coisas, e eu preciso muitas vezes ampliar essa comunicação, não só dizendo como resolver, mas também trazendo porquê. É começar pelo porquê, já dizia, né, o Simon Sinek, entender, gerar propósito primeiro, gerar sentido, para depois chegar no que precisa ser feito. Então eu vou ampliando, vou aumentando a possibilidade da pessoa entender o cenário maior, para depois ela consiga chegar, né, no como fazer as coisas. E aí, quando a gente sente que o coração está conversando com o coração da companhia, o engajamento é uma coisa natural. Minha amiga, simplesmente brilhante. Que bom que tu tá gostando. Não tenho dúvida que toda a nossa audiência também, mas agora a gente começa a correr contra o relógio, porque daqui um pouco tá bom, o Instagram nos derruba. Mas tudo bem, Renata, eu estou entendendo tudo que tu está falando, estou concordando com tudo, mas qual é o papel do colaborador? Né? Como é que tu vê essa figura tão importante, né, que tu bem colocou? Me fala um pouquinho do colaborador, depois eu vou linkar com o papel do líder, mas antes me fala um pouquinho do colaborador. Tranquilo, vamos lá. Essa pergunta que você está fazendo, na minha perspectiva, ela é uma pergunta essencial, porque o resultado de uma equipe ou de qualquer sistema, inclusive familiar, ele é resultado de ações conjuntas, ou seja, de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, é o que nós chamamos, o que eu chamo, e que muita gente chama, nós chamamos de corresponsabilidade. Quantas vezes, dentro de um sistema de liderado e liderança, o liderado ele ocupa um lugar de passividade, que é entender que o gestor é pago para isso, ele tem a formação para isso, então a responsabilidade é toda dele, e ele precisa, então, me dizer o que fazer. E quando tu traz essa pergunta, Marcelo, acho que a grande provocação que tu quer fazer é essa, se eu sou o colaborador, eu começar a ter mais consciência, ou seja, mais presença de espírito, mais convicção, parar para pensar sobre isso, sobre como eu posso contribuir para ter uma equipe vencedora e uma melhor experiência, não só para a empresa, não só para o time, não só para o gestor, mas acima de tudo para mim. Então, se eu quero ser mais engajado, se eu percebo que eu quero um ambiente de trabalho melhor, que eu gostaria de ter um clima mais satisfatório, que eu gostaria de ter crescimento na minha vida profissional, que, enfim, seja o que tu gostaria, eu preciso constantemente refletir sobre a atitude X que eu estou tomando, ela está me distanciando ou está me aproximando do meu objetivo? Como eu poderia
contribuir para ter uma melhor experiência em relação ao clima, em relação às informações que eu preciso para o meu trabalho, em relação ao relacionamento que eu quero estabelecer com os meus pares ou com o meu gestor. Se eu me sinto, por exemplo, pouco reconhecido, pouco valorizado no lugar que eu estou, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o lugar da escassez, né, o lugar aquele da falta, do pensamento vitimizado, do pensamento de que é o outro que está errado, né, da catalogação, eu estou certo, ele está errado, vai me levar rapidinho a correr o risco de entender que o meu gestor é injusto comigo, ou que a empresa não me dá as oportunidades de crescimento. E essa visão, ela é o oposto da visão da autorresponsabilidade, da atitude protagonista, onde eu assumo que eu tenho responsabilidade, né, por ser o autor e o ator principal da minha história. Quando eu começo a olhar para essa situação de uma forma diferente, com autorresponsabilidade, eu percebo que eu também, como colaborador, eu posso ter a oportunidade de contribuir para ter um gestor melhor. O que é um gestor melhor? Um gestor que atenda melhor as minhas necessidades. Mas para isso eu preciso dar um passo. Eu preciso conversar com ele a respeito disso, eu preciso declarar para o meu gestor, né, o que eu preciso para me sentir motivado, o que são fatores importantes para que eu me engaje mais. E aí, gente, um cuidado, uma atenção importante, é que quando nós vamos estabelecer conversas que têm uma tendência a serem conversas mais colaborativas, ou conversas com mais empatia, com mais conexão, essa conversa ela é sempre baseada naquilo que eu preciso, e não no que o outro faz ou deixa de fazer. Então, se eu quero uma experiência melhor com o meu gestor, com o meu time, com a empresa onde eu trabalho, eu preciso entender que eu posso contribuir. E como é que eu vou contribuir? Se tem algo que não me atende, né? Por exemplo, eu acho que o meu gestor controla demais e eu preciso de mais autonomia. O gestor não vai descobrir isso por osmose ou por telepatia. Ele precisa que... Fala, Marcelo, perdão. Não, eu estava tentando te ajudar que esse colaborador tem que trocar com o gestor. Isso! Né? Maravilhoso! Eu tenho que dizer para ele que para mim é muito importante ter autonomia e eu preciso dizer para o meu gestor o seguinte, eu gostaria de ter mais autonomia. E o que seria mais autonomia para mim? Eu gostaria, por exemplo, de poder fazer isso e aquilo, aquele outro. E aí eu posso perguntar para o meu gestor, o que seria importante para ti nesse momento? O que te deixaria seguro para poder me dar esse voto de confiança? O que eu precisaria te entregar para que tu me desse a oportunidade de experimentar, me dar mais autonomia? Eu preciso mostrar também para o meu gestor qual é o impacto que ocasiona quando ele combina que eu entregue para ele, né, uma meta X no dia 5 do mês e quando chega no dia 1º ele já está na minha cola. E aí, vai fechar? Vai fechar. Para algumas pessoas isso pode ser uma mola propulsora. Eu posso entender aquilo como um incentivo. Ai, que coisa boa, ele está me ajudando, ele está aqui do meu lado, está botando bafo na minha nuca e eu estou entendendo isso como um estímulo. Isso para mim é ótimo, mas para outras pessoas isso pode dar uma travada geral. A outra pessoa pode entender aquilo como falta de confiança, pode ter mais dificuldade de lidar com pressão. Então, se acontece alguma coisa nesse sentido, a gente tem que lembrar que o gestor é um só. E liderando uma equipe de diversas pessoas com necessidades universais, mas em doses diferentes. Importa a confiança para todo mundo, importa a harmonia para todo mundo, mas para mim pode importar mais autonomia, para ti pode importar mais segurança. Então, nesse processo, quando eu tenho essa percepção, eu entendo que eu sou corresponsável pela forma como o meu gestor me gere, e que eu posso dar um passo para que ele conheça melhor o que eu preciso, sendo que ele vai poder escolher, né, se vai conseguir me entregar ou não, mas eu saio dali com a sensação que eu fiz algo para poder contribuir para a experiência que eu gostaria. Ótimo, Renata, tá tudo maravilhoso, mas agora chegamos no papel do líder, né? Porque por tudo que tu falou, o indivíduo é fundamental e o líder, logicamente, que tem a sua importância. E queria te ouvir como é que tu enxerga o papel do líder idealizado, vamos chamar assim. O líder idealizado, o líder estou trazendo aqui para mim também um líder inspirador, o líder que vai promover mais engajamento, o líder que vai contribuir para uma equipe mais vencedora. Bom, diante de tudo que eu observo, diante de todos os clientes que eu atendo, diante de tudo que eu já estudei na vida, diante da minha experiência como líder, eu percebo, Marcelo, assim, que os líderes que hoje têm mais efetividade na sua gestão e que realmente conseguem
e para esse lugar que tu está trazendo, são os líderes que realmente se descolaram um pouco daquele perfil de eu que preciso saber tudo, eu tenho que ter resposta para tudo, e são pessoas que começam a trabalhar mais, não só o resultado, mas também a conexão com as pessoas, porque o resultado vai acontecer a partir do engajamento das pessoas do seu time. Então eu preciso entender um pouco mais o que importa, eu preciso entender um pouco mais a respeito dos sonhos, eu preciso entender um pouco mais o que motiva essas pessoas a trabalharem, pelo que elas acordam de manhã, eu preciso entender quais são os sonhos, né, que elas têm, quais são os objetivos que elas têm a curto, médio prazo, porque isso muitas vezes vai contribuir, inclusive, para eu ajudá-las a lembrarem disso. No momento em que elas tiverem algum percalço, alguma dificuldade, alguma adversidade, lembrar, né, do quanto isso é importante e colocar isso à vista, né, entendendo que as pessoas são mobilizadas por coisas diferentes, ou seja, existe um autor que eu gosto muito, Marcelo, já é falecido, um psicólogo americano chamado David McClelland, e ele desenvolveu, a partir de pesquisas que ele fez em nível mundial, inclusive, umas contribuições incríveis, né, em relação a perfis de liderança, em relação a comportamentos empreendedores e em relação a perfis motivacionais. Então, diante de todas as pesquisas dele, ele acabou agrupando as pessoas. Hoje tem vários derivados, né, da pesquisa do McClelland, mas ele acabou agrupando em 3 grandes grupos. Pessoas que são motivadas por afiliação, onde a pessoa se mobiliza muito mais, né, pela evitação do conflito, pelos relacionamentos, onde a pauta pessoas é muito presente, onde o clima organizacional é importante, onde a camaradagem é importante. Então, essa pessoa vai ter um resultado muito melhor quando ela tiver uma boa ambiência, quando ela se sentir respeitada nas suas questões pessoais. Existe uma outra categoria, que são as pessoas que são mais motivadas pelos desafios, que são os empreendedores natos. Elas estão em busca de autoconhecimento, em busca de excelência, em busca de constante desenvolvimento, elas querem feedback, elas querem metas desafiadoras e arrojadas. E ainda uma terceira, né, uma terceira categoria de pessoas. Se é que a gente pode botar as pessoas em categorias, né, gente? Isso é um ponto de partida, é lógico que todos nós somos uma mescla de tudo isso, mas existe sempre uma predominância que faz parte da nossa personalidade, enfim, daquilo que é a pessoa que nós somos. Que são mais motivadas por status, por prestígio, por poder, por reputação. Então, quando a gente conhece mais do nosso time, nós conseguimos ter uma estratégia de comunicação. E aí não é de manipulação, é de comunicação. O que diferencia isso? Eu realmente consegui calibrar o meu perfil natural de liderança, porque cada um de nós tem o seu. Tem pessoas que são mais delegadoras por natureza, tem pessoas que são mais controladoras e centralizadoras por natureza, né? Outras pessoas que são mais afetivas por natureza, outras são mais democráticas por natureza. Mas o líder que vai ter mais resultado é aquele que percebe que há uma interação. Tem o perfil pessoal do líder e também tem o perfil do colaborador. E eu vou conseguir, como líder, dar uma calibrada no meu jeito, tirando, né, dentro de mim os recursos que vão fazer mais sentido para que eu consiga criar conexão com essa pessoa, falando sobre coisas que importam para ela. Então eu vou ajustando o meu discurso, vou ajustando a forma como eu interajo para aumentar o meu grau de influência, entendendo que eu não estou fazendo aquilo para ter o resultado que eu quero, estou fazendo aquilo porque o resultado vai chegar naturalmente, é um resultado que me interessa, mas que vai provocar no outro também uma melhor experiência, porque ele vai conseguir criar uma conexão, entendendo que aquilo que acontece, né, o que eu preciso, o que eu peço, o que a empresa pede, o que a meta que ele pede, vai ajudá-lo a resolver também o atendimento das suas necessidades na vida pessoal. Então o líder tem que ser claro, o líder tem que dar feedback, o líder tem que conversar, o líder tem que saber o que importa para o colaborador, ele tem que trazer a meta, ele tem que estar ali como continente, ou seja, se colocar à disposição, ele tem que ajudar o colaborador a aprender com os erros, ao invés de apenas, né, ou até ao invés de punir, advertir, de dar uma penitência, porque a gente tem essa cultura, errou, tem que se ralar, né, tem que se dar mal, tem que aprender pelo erro, sofrendo, e cada vez mais a gente entende por um outro olhar, que é o olhar de errou, será que esse cara não estava tentando acertar? Quando tu tomou essa decisão, qual era o objetivo que tu tinha? Olhando para trás, se tu soubesse no resultado que tu ia chegar, o que tu teria feito de diferente? O que tu aprendeu a partir disso? O que tu viveu agora que vai poder contribuir para que tu tenha um resultado diferente no futuro? Né? É poder explorar esse erro
como uma oportunidade grande de aprendizagem, para que o teu colaborador sinta, se tu é líder e está nos escutando aqui, que tu está com ele e não contra ele, né? Então, acho que, como é que estamos no tempo, Marcelo? Porque eu falo pelo cotovelo. Agora que eu vou começar a te desafiar. Eu não vou terminar essa live sem duas perguntas. Ai, vai lá. E olha que nós temos um pouquinho mais do que 10 minutos, não mais do que isso, que senão eu brinco que toda live tem a pergunta de $1 milhão, né? E agora eu cheguei na pergunta de $1 milhão. Tu falou do colaborador, tu falou do líder, tu falou da empresa. Me fala do cliente, que, a meu ver, é a figura que todos esses precisam reverenciar e trabalhar para eles. Qual é a importância dele numa equipe vencedora? Como é que tu enxerga o cliente no ecossistema todo? Tá bom. Nossa, essa pergunta é de $1 milhão mesmo, porque eu enxergo duas perspectivas, vou tentar usar 3 minutos para falar das duas. Uma delas é eu como a equipe atendendo esse cliente. Cara, primeiro que eu tenho um ponto de vista, Marcelo, que é o seguinte: eu, como líder, eu preciso enxergar o meu colaborador como cliente, porque se eu enxergar o meu colaborador como cliente, vai mudar a minha interação com ele. Eu vou me interessar pelas necessidades dele, eu vou querer saber o que importa, eu vou querer saber como é que eu posso me colocar a serviço. Então, se eu sou a equipe olhando para o cliente, ele é o que há de mais essencial, porque ele vai ser aquele que vai ser o grande, né, facilitador para que eu atenda aquilo que importa para mim. Se eu atendo bem um cliente, esse cliente é o meu melhor marketing. Ele vai naturalmente me trazer novos clientes. Quando eu gero uma excelente experiência em um cliente, eu tenho essa experiência, gente. Eu, quando fui, até acho que vale a pena contar isso rapidamente, Marcelo, quando eu decidi ser consultora, uma das maiores preocupações que eu tinha era como é que eu ia fazer para as pessoas descobrirem que eu não era mais a pessoa para ser chamada para uma vaga de gerência ou de diretoria de RH, mas que agora eu era uma prestadora de serviços. E eu nunca na vida tinha ido lá, né? Olha só, quero te apresentar o meu trabalho. Então, eu, de alguma forma, eu até fiquei mais tempo na posição de colaboradora, porque eu tinha uma preocupação sobre como seria essa questão da abordagem comercial. E hoje, olhando para trás, esses anos, 8 anos que eu atuo dessa forma, eu percebo que medo infundado que eu tinha, porque a qualidade do trabalho que a gente entrega gera momentos como esse, né? Tu tá me convidando em função da reputação que eu construí. Então, gente, quando a gente vai atender um cliente, o nosso cliente nos vende. E não é só vender o nosso trabalho, é quando eu percebo que atendendo bem um cliente, eu estou melhorando a vida de uma outra pessoa. E essa pessoa tendo uma vida melhor, que está mais segura, está mais tranquila, está se sentindo mais protegida, ela também vai ter uma interação diferente dentro de casa e no trabalho dela. Então, tudo isso aumenta de forma sistêmica enormemente toda essa experiência. Então, o cliente é essencial. E às vezes me surpreendo, né, quando não se tem essa consciência. E se tivesse mais tempo, dava para contar vários casos aqui. E a outra perspectiva, Marcelo, é a perspectiva de eu como cliente. Qual é a responsabilidade que eu tenho para que eu posso assumir para ser atendido por uma equipe vencedora? Que é a responsabilidade que eu tenho de dar feedback para o meu fornecedor, né, para a pessoa que me atende, dizendo o que eu preciso. E muitas vezes o que a gente faz como cliente, a gente simplesmente para de comprar, a gente deixa, né, de poder interagir com aquela empresa ou com aquela pessoa, ou a gente vai lá dar uma reclamada, ou a gente tenta, quem sabe, agora eu vou demitir esse cara porque ele não me atendeu bem, então ele merece. Esse pensamento, assim, né, da punição que a gente precisa cada vez mais ressignificar para poder ter mais colaboração na vida. E aí eu deixo de poder fornecer a informação que poderia qualificar aquele profissional, que poderia qualificar essa empresa. Rapidamente eu saio, troco o meu fornecedor e não alimento esse fornecedor de informações que poderiam transformar essa realidade e poderiam, quem sabe, inclusive resgatar essa confiança na relação e me manter, né, como alguém que poderia ter feito alguma contribuição importante para seguir nessa relação. A gente tem, às vezes, e cada vez mais um mundo mais automatizado, essa tendência a descartar o que não serve ao invés de trabalhar para poder criar uma viabilização, né? Então o cliente me parece que tem um papel muito importante também para qualificar a equipe vencedora de todas as empresas sobre as quais de quem seja esse cliente, né? Independente de quem for. Eu primeiro queria que tu, agora na tua última colocação e nas tuas considerações finais, fizesse duas coisas para mim. Eu estou encantado com o que eu ouvi.
Fico E feliz. imagino que muita gente esteja também. Como é que o pessoal acha a Renata Bidoni? Enfim, conta pra gente como é que as pessoas podem interagir contigo. Eu sei que Tá tu tem bom. cursos e tal. E Uhum. para terminar no mesmo nível, como é que vai ser o mundo quando esse Tá. Covid-19 acabar? E se Deus quiser, vai acabar rapidinho. E Sim, me conta um pouquinho do que tá tu pensa bom. sobre isso, desde já te agradecendo bastante. Te agradeço demais, Marcelo. Rapidamente, te agradeço, inclusive, a gentileza, né, de poder abrir esse espaço. Gente, se alguma coisa que vocês escutaram aqui fez sentido e vocês gostariam de trocar uma ideia a esse respeito, vocês podem me mandar um direct pelo Instagram, onde hoje eu tenho interagido com mais rapidez, mais agilidade. Então, meu Instagram, eu estou como @RenataBidoni, tá? E sim, estou com um curso para acontecer agora, Marcelo, de comunicação não violenta, para gerar, né, justamente mais empatia nas relações e contribuir para que nós possamos expressar com mais honestidade, porém contato, aumentando as chances de, ao invés de encontrarmos resistência, conseguirmos mais colaboração. E essa estratégia, essa abordagem, essa concepção, ela vale para todas as relações pessoais. E respondendo e aí para saber sobre o curso, me manda um direct ou vai na minha bio ali no Instagram, tem um link onde tem todas as informações, começa em 27 de julho, inscrições abertas. E a resposta para a tua última pergunta, como é que eu vejo o mundo pós-Covid? Eu vejo um mundo diferente. Eu acho que o mundo não volta a ser o mundo que nós conhecíamos antes do Covid. Eu vejo muitas pessoas passando por situações bem complexas nesse período. Vejo uma questão toda econômica muito complexa para a gente administrar. Mas, porém, também vejo muitas pessoas prosperando, né? E isso, para mim, me leva a muito. Acho que alguns segmentos estão tendo impactos muito expressivos e muito importantes. Outros estão prosperando. Então, eu também vejo o quanto é importante nós nos mantermos conectados, né, em olhar para todo um contexto, porque não vai faltar gente para nos dizer as coisas que não funcionam bem. Então eu vejo esse mundo como um mundo em transformação, eu vejo pessoas experimentando modelos diferentes de trabalho. Eu era 100% presencial e eu estou 100% digital. Eu estou agora entrando para a 6ª turma de treinamento digital, sem contar as lives e sem contar todos esses convites para clientes que estão contratando os serviços digital, que não são abertos para inscrição para o público, são in company, como a gente chama. E eu vejo as pessoas experimentando esse modelo de atendimento virtual, né? Eu vejo o meu próprio corretor de seguros, né, fazendo um movimento completamente diferente, mandando WhatsApp, marcando um áudio, aliás, uma reunião comigo por vídeo. Nunca tinha visto, né, e daqui a pouco conheço a carinha dele. Então, na verdade, existem muitas oportunidades, é uma ressignificação, e eu acho que a gente vai tomar gosto, né, por algumas mudanças de estratégia. Acho que isso vai ter impacto nos escritórios, vai ter impacto nas autonomias, na autonomia das pessoas, na mudança da relação de trabalho. Sem dúvida, eu vejo que a gente vai ter muito desafio pela frente, vai ter um impacto sistêmico importante na questão da economia, mas eu também vejo que nós temos oportunidade para nos reinventar, para buscar inovação, para poder revisitar as nossas certezas, para poder olhar para o que importa, para poder ter mais convívio, né, inclusive de forma diferente, porque o fato de ser digital não impede que nós tenhamos conexão. O que impede é a nossa mente de achar, né, que estamos afastados fisicamente, mas podemos estar conectados de uma outra forma. Renata, querida, foi Tá bom, realmente né? inspirador, me trouxe muito conhecimento, imagino que para todo mundo tenha trazido. Eu geralmente acabo as lives de uma forma que eu não vou mexer contigo por ser pode mulher. Mexer, não pode mexer. Eu vou acrescentar, eu vou te mandar um beijo, bom, querido, e te aplaudir. Parabéns. Muito obrigada. Foi inspirador, o teu conhecimento é incrível. Pessoal, muito obrigado, acho que todo mundo gostou, foi brindado com a Renata. Semana que vem, se Deus quiser, estamos juntos. Ótimo fim de semana e um grande beijo para todos. Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada, Marcelo. E obrigada a toda a equipe que fez isso acontecer, né? Bom final de semana para todos. Conexões. Em um mundo tão rápido de interações momentâneas, pessoas se conectam o tempo todo. A tecnologia, os avanços, são essenciais para o mundo moderno. Novas técnicas, novas ideias trazem novos pontos de vista.
Mas existem tipos de conexão que nunca ficam ultrapassados. A conexão em um aperto de mão. A conexão olho no olho. A segurança de saber que do outro lado da linha você está conectado a um ser humano. E desde a Constituição da gente, em março de 1972, mantemos os mesmos valores. Através do atendimento humanizado, conseguimos contribuir para a evolução do mercado segurador brasileiro. Com infraestrutura moderna, dinâmica e profissionais altamente qualificados, a Gente Seguradora vem tornando-se um expoente no mercado em constante crescimento. Tudo isso porque a Gente Seguradora é composta por pessoas que se conectam em cada atendimento, levando aos segurados e parceiros tranquilidade. Focamos na qualidade acima de tudo em todos os nossos serviços prestados, na capacidade de conectar mentes e corações, e estamos sempre dispostos a conquistar o progresso, valorizando assim você e sua família, preservando tudo que você construiu e conquistou. Em cada novo contato, em cada nova descoberta, em cada nova conexão, estabelecemos parâmetros que guiam nossas ações. Sempre conscientes de nossos valores e das raízes que nos mantêm em crescimento constante. Há mais de 47 anos no mercado de seguros. E a nossa constante modernização não tirará o espaço da nossa tradição, convictos de que nossa conexão é mútua e de que, enquanto a Terra gira e os dias passam, essa conexão não se perderá. Ela permanecerá forte, como sempre foi, mas com o olhar fixo para o futuro. Gente Seguradora. De gente para gente.